Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. Está começando mais um programa Opinião Agora pela rede Opinião de TV, canal 40 UHF. Hoje, novamente sob meu comando, e você inclusive pode entrar em contato conosco pelos nossos endereços eletrônicos. Nós temos o MSN opiniãoagora40uhf@gmail.com, o e-mail opiniãoagora@p1noticias.com, o Facebook, facebook.com/opiniãoagora e também o nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. Se você preferir, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 19 3302 0271, 3302 0271. Hoje eu converso com o Ricardo Kraid, ele que é engenheiro e presidente da Associação das Construtoras de Piracicaba. Mas isso você confere daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Não saia daí que a gente já volta. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Olá, já estamos de volta com o programa Opinião Agora e nesse momento eu vou começar a conversar com o Ricardo Kraid, ele que é engenheiro e presidente da Associação das Construtoras de Piracicaba. Primeiro, Ricardo, eu quero começar te agradecendo. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa, ter aceitado participar, ter encontrado um espaço na sua agenda para atender a gente. Obrigada, é um prazer receber você aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Bom dia a todos, tá? É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do trabalho da Associação das Construtoras de Piracicaba. Ok. Falando sobre o trabalho da associação exatamente, vocês estão com um projeto em parceria com a Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Piracicaba, que é o projeto de alfabetização dos funcionários, projeto intitulado Construção do Saber. Você pode falar um pouquinho para a gente desse projeto? Como funciona? Esse é um projeto que a gente vem trabalhando há praticamente 2 anos, tá? Tentando com alguns órgãos públicos e nós conseguimos essa feliz parceria com a Prefeitura, tá? Com um grande apoio do sindicato, onde o Milton, que sempre encabeçou essa luta e junto com nós a gente conseguiu fazer essa realização, tá? Esse é um trabalho que os funcionários têm muita dificuldade, tá?
bastante, quase 70% dos funcionários da construção civil tem dificuldade com a leitura, tá? Uma grande parte analfabeto mesmo, uma boa parte semi-analfabeto. E isso incomodava muito nós, empresários e o sindicato também, tá? E a gente conseguiu essa parceria com essa administração. Já vínhamos conversando com a administração anterior, que praticamente deu continuidade a esse trabalho, e nós conseguimos realizar isso, tá? As aulas iniciaram 5 de março, nós estamos com uma turma de 25 alunos, tá? Isso para nós foi um grande passo, porque é difícil você atrair o funcionário, com grandes dificuldades, um trabalhador que sai da casa dele praticamente 5 horas, 5 e meia da manhã, trabalha o dia todo, e você conseguir fazer com que esse funcionário venha aprender um pouquinho e mude a vida dele, tá? Isso é um grande passo para eles. Eles vão aprender o básico. Esse curso é pro analfabeto ou semi-analfabeto. É para quem tem uma grande dificuldade ou não sabe nada. É um pouco diferente do EJA, que é a educação de jovens e adultos, né? Que a gente tem pela prefeitura, não só de Piracicaba, mas outras cidades da região também. O EJA, ele já está alfabetizado, então é como se fosse um supletivo para ele conseguir um diploma. Isso que nós conseguimos é o básico mesmo, que é a alfabetização. É o que tem nada ou pouco conhecimento de leitura e escrita. A gente tem uma matéria sobre isso, inclusive, que o nosso colaborador Alexandre Gomes foi quem fez essa matéria pra gente, e essa matéria foi gravada na sede do sindicato, e é exatamente sobre esse assunto, sobre esse programa de alfabetização. Você vai conferir agora essa matéria, na volta a gente conversa mais um pouco sobre isso. E no Opinião Agora, nós conversamos com Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário da cidade de Piracicaba e também da região. Nós fizemos aqui uma visita ao sindicato, viemos até o sindicato para conhecer um pouco do projeto Construção do Saber, que promove aí a inserção, a inclusão social. Milton, esse projeto, você vem já trabalhando há questão de 2 anos para inserir o trabalhador no dia a dia, para melhorar a qualificação, possibilitando uma melhor qualidade de vida ao trabalhador. Veja bem, é uma iniciativa que é bastante arrojada e difícil, porque por iniciativa própria os trabalhadores já têm a possibilidade do CIEJA, que é o ensino de jovens e adultos que são feitos nas áreas periféricas da cidade. Mas nós precisamos de compor uma história para atividade profissional, que fizemos uma pesquisa de campo e identificamos que 70% dos trabalhadores era semi-analfabeto e 20% são analfabeto de vez. O que a gente propôs? Uma discussão com os empresários, com o poder público, qual seria a possibilidade de nós podermos criar um projeto conjunto e que desse certo. Depois dessa pesquisa feita, esse trabalho de 4 mãos, a gente demonstrou para o poder público que tínhamos um público que tinha interesse, no mínimo com 25 alunos, e aí a prefeitura se responsabilizou em fornecer o docente, que é o professor, o material didático e o lanche, que as empresas têm reforçado, inclusive, para esses trabalhadores. E aí a gente trouxe os trabalhadores para a sala de aula. Para nossa satisfação, a aceitação foi muito grande, muito boa, né? Que aí, com a vinda de alguns, os outros também estão começando a se despertar interesse. Então, acredito que essa primeira turma que a gente está conseguindo compor, ela vai crescer, né? E esse projeto seja permanente para a atividade da construção civil, no qual a nossa ideia é que trabalhou na construção civil, vai ter que ter um salto de qualidade na questão educacional. Nós fazer tipo como se fosse um plano de cargo de salário para o trabalhador, uma carreira para ele, mas ele tem a obrigação de lecionar, aprender, para que ele possa ter melhor qualidade de vida, para que ele possa ter menos acidente, menos exploração em cima dos seus direitos. Esse projeto também atende à questão do exercício da cidadania. O trabalhador, conhecendo os seus direitos, sabendo também dos seus deveres, pode exercer a cidadania de forma mais plena, de forma mais digna, não é isso, presidente? Com todo respeito à Carta Magna do nosso país, mas infelizmente, né, deveria funcionar de forma adequada. E não é assim. Então tem que ter atitude de algumas pessoas, de algumas instituições, para que possa a sociedade ser respeitada ao nível que ela merece.
No programa Opinião Agora, nós conversamos com Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil da cidade de Piracicaba e também da região. Isso foi um trabalho que a gente veio desenvolvendo já há mais de um ano, entre a prefeitura, o sindicato e a parte patronal. Então foi uma união de forças, onde a gente sentiu grande dificuldade com a falta de mão de obra. Então nós estamos conseguindo hoje, já treinando mão de obra, e nós sentimos uma grande dificuldade. A maioria dos nossos trabalhadores tinham dificuldades de entender. Então, por que eles tinham dificuldade de entender? Por causa de um problema de analfabetismo. Tá? Então, juntamente com o sindicato e a prefeitura, nós conseguimos esse curso de alfabetização para funcionários da construção civil. E o que se percebe é que esse projeto vai ser importante para o trabalhador no canteiro de obras, mas também para o dia a dia, na condição de exercer plenamente a cidadania. Isso é muito importante. A gente vem sentindo as dificuldades dos trabalhadores, inclusive na hora de tomar um ônibus. Eles decoram, às vezes, o que está escrito no ônibus. Eles não leem. Eles sabem que o que está escrito ali é o ônibus que passa próximo da casa dele ou é aquele ônibus que ele tem que chegar. E um problema de entender olerite, férias. Quando você paga férias, você tem um terço a mais de férias. Para eles poderem entender, nem sempre eles têm uma certa dificuldade de entender aquilo. Tá? Então, isso vai ajudar eles na vida pessoal, no planejamento da vida pessoal. Quando voltam de férias, entender que eles receberam o salário e também as férias, que no mês seguinte eles não têm pagamento. Dona Maria, a senhora sempre teve vontade de aprender? Sempre eu tive vontade de aprender, mas nunca tive uma oportunidade. Porque sempre eu trabalhei, tinha muito filho, meu marido foi embora, deixou eu sozinha e eu tive que criar 9 filhos sozinha. Então, nunca tive uma oportunidade. Agora eu arrumei essa, vamos ver. A senhora, por exemplo, quais são as maiores dificuldades que a senhora enfrenta no dia a dia por conta de não saber ler e escrever? Sente muita, né? Muita gente ofende a gente, porque a gente não sabe ler mesmo, em ônibus, a gente pergunta alguma coisa. Você não está vendo escrito lá, não? Quer dizer que é chato para a gente, né? Então, eu tenho vontade de aprender um pouquinho para mim não perguntar para os outros. Está feliz agora? Agora eu estou. Essa iniciativa do sindicato é importante e também permite a inclusão social, professora. Sim. Então, nós estamos aqui para uma troca que nós vamos fazer de experiência, que eles trazem o conhecimento deles e eu entro com a minha experiência. Então, vai ser uma troca de informações. Vai ser, eles me orientam e eu vou orientar eles na forma que eles precisarem. Uma iniciativa excelente do sindicato. Para mim, eu não conhecia a primeira vez, acho que o sindicato está de parabéns com isso. O que a gente percebe é que as pessoas, pela dificuldade em ler e escrever, também passam por sérios problemas no dia a dia. E esse projeto vai ajudar a melhorar, amenizar essa situação, professora. Sim, principalmente na área de serviço deles, tanto na parte de registro, tanto na parte de que quando eles forem assim fazer uma construção, eles têm o cálculo mental, mas a prática assim de escrever, de calcular, isso que nós vamos sanar. As dúvidas que eles tiverem, eles vão trazer até nós e a gente vai resolver, sanar juntos esse problema. Bom, você viu aí a matéria feita pelo nosso colaborador Alexandre Gomes e, Ricardo, é exatamente isso, né? Como a gente viu, aquela senhora que nunca teve oportunidade e agora está tendo. O que traz de melhor? Qual a importância disso para o trabalhador, exatamente? Inclusive, o exemplo dela é o exemplo de vários funcionários. Que têm muitos filhos, saem cedo, trabalham o dia todo, trabalham pesado e acabam não tendo oportunidade de ir para a escola e aprender. O que acontece com a alfabetização? Eles vão crescer como pessoas, sabendo identificar um ônibus, que eles não sabem ler, eles decoram as letras, sabem entender o olerite deles,
Saber entender também uma placa de sinalização de um pedido de sinalização de segurança de uma empresa, onde pode ou não pode, o uso de um EPI, qualquer tipo de equipamento, ele saber que aquele equipamento é obrigatório. Então, o benefício que isso traz, não só profissionalmente, como pessoas, eles vão estar crescendo também como pessoas, e no trabalho, porque a pessoa que sabe ler, ele vai se desenvolver, ele vai virar para você, o pedreiro, ele tem que entender um pouquinho da planta. Para ele virar um encarregado, ele tem que saber entender e medidas, passar essas medidas. E até virar um mestre de obra. E isso vai ajudar com que eles cresçam profissionalmente. É uma oportunidade que eles estão tendo, tá? É uma coisa assim que começou em Piracicaba, eu acredito que o sucesso é muito grande, porque você conseguir uma sala com 25 alunos, eu acho que já é um sucesso, e nós estamos tendo uma frequência disso muito boa. O número de faltas é pequena, tá? É uma ou outra justificativa muito pequena, mas nós não estamos tendo abandonos. E isso é muito importante. E a porcentagem, na verdade, é uma porcentagem muito grande, né? 70%, como foi dito na matéria, 70% dos funcionários são analfabetos ou semi-analfabetos. Por que desse número e como foi feita essa pesquisa para vocês identificarem essa necessidade de alfabetização? Essa pesquisa foi feita entre as construtoras, pegando o grau de instrução de cada um. Tá? Então nós chegamos nesse número, que é um número muito grande, tá? Principalmente nas pessoas mais velhas. Não tiveram oportunidade de estudar devido a começarem a trabalhar muito cedo, então eles não tiveram essa oportunidade de ir para uma escola e não tinham incentivo dos pais. O filho tem que trabalhar para ajudar em casa, e acabaram não tendo essa oportunidade. Então, realmente, eles estão dando um grande passo na vida deles, apesar da idade avançada, eles estão levando a sério e aprendendo um pouquinho do saber. E qual o horário, quando são ministradas essas aulas, qual é o horário que os funcionários vão até o local para estudar? A Secretaria de Educação, ela queria um horário, inclusive, um pouco maior. Tá? Das 7 às 10. Acontece que o funcionário trabalha o dia todo, das 7 às 5, para ele sair às 5, ir para casa, tomar um banho e voltar para assistir a aula das 7 às 10. A experiência que nós temos de curso noturno, a gente tinha uma desistência muito grande. Tá? Então, nós fizemos uma reunião e decidimos o seguinte: as empresas liberam o funcionário 1 hora mais cedo, a gente libera ele às 4 da tarde, as aulas começam às 5 e terminam às 7. Então, um horário reduzido, apenas 2 vezes por semana, para você não cansar o trabalhador e com que ele acabe desistindo. Então, foi um incentivo nosso de dispensar o funcionário, para que ele veja que todo mundo está colaborando para o benefício de todos. Tá? Porque um funcionário que sabe ler e escrever é melhor para a empresa e melhor para ele mesmo, como pessoa também. Então, você está doando essa 1 hora e ele está ganhando todos esses benefícios, e 7 horas, terminando a aula 7, 8, no máximo 9 horas, para quem mora mais longe, ele está na casa dele. Então, é um pequeno sacrifício, um benefício muito grande que eles vão colher com isso. Até para questões do dia a dia, como foi falado, né? Pegar um ônibus, ir num supermercado, placas na cidade inteira, são coisas corriqueiras. Exatamente. E eles não conseguem entender o que está escrito nessa placa. E mesmo numa compra, numa loja, para entender o que é uma porcentagem, para entender o que é um juros, para saber quanto eles estão pagando, às vezes parcelas enganosas, eu acho que isso abre um pouco a mentalidade deles, né? Até pelo fato, assim, tem muita gente que se aproveita disso, né? Exatamente. Ao invés de ajudar, se aproveita enganando. Da ignorância, no sentido que eu falo, de não saber ler mesmo, não entende. Então, tem muita gente ruim por aí, exatamente, né, também. Então, e tira proveito disso. E essa oportunidade que vocês estão dando, que vocês, com a Prefeitura em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, é uma oportunidade muito bacana, muito legal. E vocês lutaram muito tempo para isso, né? Estamos quase 2 anos, tá? Para poder conseguir isso.
e depois que nós conseguimos, o medo maior era não conseguir trazer o funcionário para a sala de aula. Mas com esses incentivos, nós conseguimos um sucesso, inclusive, das empresas que lutaram por isso, que foram até seus funcionários, que conseguiram arrebanhar esses funcionários e trazerem eles, mostrando que quem mais vai ganhar com isso são os próprios funcionários. A Ascope hoje tem 22 associados, né? Isso. Mas Piracicaba tem 80. Piracicaba tem em torno de 80 construtoras, tá? Então existe. Nós estamos, inclusive, aproveitamos o programa para pedir para que essas empresas venham para a Ascope. A Ascope são benefícios para as próprias construtoras, trazendo coisas para os funcionários, conseguindo melhorias na cesta básica do trabalhador, discutindo dissídios coletivos, discutindo compras em conjunto, para a gente poder fechar parcerias que tragam economia, para você poder discutir com prefeituras sobre obras básicas, fechando um pouco para que empresas de fora não venham prestar serviços em Piracicaba e acabam deixando, às vezes, traz um trabalhador, emprega mal esse trabalhador, não registra, vai embora e larga essa pessoa desamparada aqui. Então, o trabalho da Ascope também é visando melhorias para a cidade, para que a gente consiga diminuir a informalidade de trabalho, com que temos trabalhadores com carteira assinada, com todo um trabalho de segurança, um trabalho de medicina do trabalho, que isso vai trazer benefícios para a cidade também. Agora, falando do número de alunos, 25, gente, 25 é muito pouco. É uma iniciativa legal, não tem faltas, muito bacana, mas 25, pelo tanto de funcionários que a gente tem, é um número pequeno. Por quê? É falta de interesse dos funcionários ou das empresas mesmo, das construtoras? Então, isso nós conseguimos, inclusive, com a prefeitura, abrir uma segunda sala com mais 25 alunos. E nós não conseguimos esses alunos. Tá? Fizemos um trabalho, estamos pedindo para as construtoras que não trouxeram nenhum aluno, que façam um trabalho interno, converse com um por um, para que tragam esses alunos, porque a oportunidade está aberta. Nós temos mais uma sala de segunda e quarta, das 5 às 7, que não tem aluno. Então, a prefeitura tem o professor, tem todo o material didático, inclusive a gente apenas complementou o lanche, a prefeitura está dando um lanche, e as construtoras complementaram com um lanche um pouquinho mais reforçado, por eles trabalharem pesado. Tá? Então, é uma oportunidade das empresas conversarem com seus funcionários e conseguirem trazer que nós temos mais 25 vagas abertas para início imediato. As aulas são no sindicato mesmo? As aulas são na sala do sindicato. O sindicato cedeu uma sala muito boa, tá? E está à disposição nossa nesse ano letivo, até finalizar, que é em março do ano que vem. E como que vocês podem incentivar os funcionários a participarem? Porque tem muitos que não têm interesse também por questão de idade, vivi muito bem até agora sem aprender a ler, então agora não tem necessidade de mudar. Como que o empregador deve agir para chamar mesmo a atenção de que isso é uma questão muito importante? Primeiro, na parte de segurança, que ele vai aprender a ler e vai poder identificar os cartazes, tá? Segundo, ele vai crescer dentro da empresa, porque ele sabendo ler, sabendo entender um projeto, ele tem grande chance de mudar de profissão e fazer um plano de carreira dentro da empresa, que eu acho que todo mundo pensa em crescer, apesar que nós temos funcionários que são acomodados. Mas isso, o empresário tem que pegar, e aí é um trabalho individual de cada um, tá? E eu peço que isso aconteça, que a pessoa vá até o funcionário, que às vezes ele fique esperando e mostrar para ele que ele também vai ter um benefício na vida particular dele, na própria família, talvez ser respeitado pelos filhos, pela esposa, sabendo um pouquinho mais. Conhecimento não ocupa espaço,
Então, isso é uma coisa importante e ele vai crescer também como pessoa. Então, tem que fazer esse trabalho, tem que chegar até o funcionário, tá? E mostrar para ele que ele só tem a ganhar, ele não está perdendo hora de trabalho e ele vai doar 2 horas apenas do dia dele para um trabalho muito importante para o futuro dele. Teve início, essas aulas tiveram início no dia 5 de março. Isso. Agora chegando quase 2 meses desse trabalho. Vocês têm notado algum retorno? Como que está funcionando agora? Pelo número de faltas, tá? E como as pessoas que a gente conversa, eu tenho 6 funcionários da minha empresa que estão participando, todos estão muito contentes, estão satisfeitos, a professora é muito boa, muito humana, calma, ela explica várias vezes, quem não entendeu, ela volta no assunto e repete, então eles estão muito satisfeitos, então assim, ainda talvez não tenha um retorno deles estarem mas já estão começando a escrever, já estão começando a entender as coisas. E ficam mais empolgados também, agora que estão vendo que podem ler, podem aprender, né? E num espaço de curso, de tempo bem curto, né? E apenas, não fechamos 2 meses ainda. E vai até quando esse curso? Até março do ano que vem. Dezembro, janeiro, só para as festas de final de ano? Só para as festas de final de ano. Como é assim, o número de horas-aulas é reduzido, então para poder atingir o mínimo, tá? Então não vai ter férias, tá? Para só durante as festas, mas a aula é contínua, porque são apenas 2 horas por dia, 2 dias por semana. É pouco, né? Mas então, e Piracicaba é a primeira cidade aqui, né, que está com esse projeto. Cidades da região não tem ainda. Não, Piracicaba é pioneira nisso, por isso que foi um trabalho tripartite, tá? Entre o sindicato, a Associação das Construtoras e a Prefeitura, e que isso é importante, quando você junta e cria uma associação, você ganha forças, e isso é um trabalho que mostra bem isso. Se não fosse essa união da associação, do sindicato e da prefeitura, nós não estaríamos conseguindo esse trabalho. E esse projeto, Construção do Saber, está aberto só para as construtoras de Piracicaba, ou já que as cidades da região não têm ainda esse projeto, está aberto para elas também, para as cidades próximas? Para as cidades vizinhas, é só procurar a associação, tá? Está aberto para todos que têm interesse, não tem restrição nenhuma disso. Passa o contato da associação então, porque a Rede Opinião pega nas cidades próximas aqui, vai que eles estão assistindo, né? Já podem procurar você. A SCOP, ela não tem ainda uma sede própria, nós estamos inclusive trabalhando para isso, por isso que nós precisamos de associado, mas para entrar em contato comigo, o telefone é 19-3432-1008. É o telefone da minha empresa, tá? Da CRAE de Engenharia, até a gente ter uma sede própria e poder ter uma associação funcionando por si só. Agora, mudando um pouco de assunto, mas não tanto na verdade, questão da segurança. Recentemente, alguns acidentes aconteceram nessa área da construção civil. E você acha que acaba sendo o quê? É uma falta de preocupação do empregador ou uma falta de cuidado do próprio funcionário? Olha, a gente conversa bastante sobre isso nas reuniões da associação, tá? Todas as empresas associadas, inclusive, têm uma preocupação muito grande com a segurança. Um acidente, além do prejuízo que nós temos do funcionário ficar afastado, você tem um problema de uma ação judicial e você tem um problema da família do funcionário que acidentou. Às vezes causando uma perda do que traz a renda da família ou ele sendo lesionado. Então essa é uma preocupação muito grande nossa, tá? Então eu não diria que negligência, é difícil você responder por todas as empresas, tá? Mas as empresas associadas, elas têm engenheiro de segurança, tem empresas de medicina do trabalho, tem a empresa de segurança, que tem os técnicos de segurança, e são preocupados com toda essa parte de segurança e treinamento do funcionário. Agora, obra é uma coisa muito dinâmica, ela muda, todo dia você tem uma laje a mais,
muda-se vamos dizer, o parâmetro da obra, ela está mudando constantemente. Então você tem que ter uma atenção muito grande, focada para a segurança. Agora, o trabalho feito para o trabalhador também não é fácil. Você descuidou, às vezes é assim, eu vou subir só para fazer um trabalho rápido, então eu não vou pôr cinto de segurança. Excesso de confiança, às vezes, de 20, 30, 40 anos de profissão. Acha que nunca vai acontecer. Que nunca vai acontecer. É rapidinho, então, só resolver um problema. E normalmente os acidentes são frações de segundos e é um descuido com quem tem experiência. Então eu não sei se seria uma negligência. Pode até acontecer isso, tá? Mas é um pouco de descuido também do trabalhador por excesso de confiança. Eu vou só fazer aquele serviço e acaba acontecendo um acidente naquele momento. Quando você tem uma preocupação coletiva, você consegue diminuir bastante o número de acidentes. E nós estamos com um trabalho bacana sobre conscientização, porque a perda é dos dois lados quando o acidente acontece. E a questão da segurança está ligada com a questão da alfabetização, porque se tiver placa em algum lugar, como a gente faz flyer para divulgar a questão da segurança, se ele não sabe ler, ele não vai ler, não vai saber as orientações daquele flyer, por exemplo? A maioria dos flyers, inclusive, ele coloca o objeto, o capacete, ele coloca o óculos de segurança, a luva, para a pessoa entender que naquele setor é obrigatório, além de estar escrito, para poder ajudar no contato visual do equipamento. Mas a leitura é muito importante. Inclusive, nós temos várias empresas em Piracicaba e região que não contratam pessoas que não saibam ler, tá? Exatamente por uma questão da segurança. Eles não contratam analfabeto porque ele não vai entender as placas de sinalização ou operar uma máquina que precisa saber o que o visor da máquina está pedindo. Então, esse trabalho volta a ser importante exatamente para que ele ache emprego em outras áreas também. Daqui a pouco a gente continua conversando sobre esse assunto, que a gente vai para o intervalo, não só sobre isso, mas sobre outras áreas da construção civil, mas isso daqui a pouquinho, que agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora. Neste último bloco, eu continuo conversando com o Ricardo Craide, ele que é presidente da ASCOP, Associação das Construtoras de Piracicaba. Ricardo, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da segurança. E também, continuando nesse assunto, a Copa do Mundo. Vamos falar de futebol? Não exatamente, vamos falar da Copa do Mundo na questão da construção civil. Como que você acha que pode melhorar? Porque é uma área que está empregando bastante gente e a Copa está aí já, 2014, um ano mais ou menos. Como que está o mercado de trabalho para a Copa do Mundo FIFA 2014? Bom, nós tivemos uma liberação de verba para a reforma do Barão de Serra Negra, que é o campo de futebol de Piracicaba. Eu acho que isso vai trazer investidores focando, eu acho que essa fatia da Copa do Mundo. Já tem alguns hotéis em Piracicaba que foram escolhidos
pela FIFA, que foram, vamos dizer, selecionados e aprovados. Então, Piracicaba acho que tem 2 hotéis que se enquadraram dentro dessas medidas, e eu acho que isso vai trazer para Piracicaba vários investidores, e isso acaba movimentando a construção civil. Eu acho que até o final da Copa a gente vai ter ainda várias obras, vários investimentos, além da reforma do Barão de Serra Negra. Que o ministro do Esporte, o Aldo Rebelo, esteve aqui em março e foi liberada uma verba aí de R$ 1.800.000 para o Barão. As reformas ainda não começaram, mas a gente vê que é uma área que está crescendo e que tem tudo para crescer mais ainda e movimentar mais ainda com a Copa, né, que está aí. E Piracicaba passa por um momento muito bom, tá? Várias empresas vieram para Piracicaba e isso acabou trazendo investidores, investindo. Então, a parte hoje, a construção civil em Piracicaba e região está muito boa. Eu acho que o mercado continua bom, tá? Eu acho que ainda tem vários frutos para a gente colher nessa parte da construção civil. Tem profissional para isso? Tem bons profissionais para isso? Nós temos profissionais. Agora, profissional específico para aquele serviço, nós temos dificuldade ainda. O profissional qualificado é difícil de encontrar. Por isso, esse trabalho que a gente tem feito, que é o primeiro passo da alfabetização, é para que a gente consiga cursos profissionalizantes da parte de azulejista, da parte de assentador de piso, de carpinteiro, de ferreiro, qualificado. Tem bastante, tá? Você contrata 10 funcionários, você fica no máximo com 4, que são realmente qualificados, que têm esse perfil de qualidade, tá? Ou seja, 40%. O restante você acaba dispensando porque não são qualificados para aquela função. Os cursos oferecidos são bons? Os cursos são bons, apesar de poucos, tá? Os cursos são bons. É difícil você segurar o funcionário no curso, que normalmente esses cursos são dados na parte noturna, tá? E o funcionário acaba, mais da metade desiste e não chega no final do curso. Essa foi uma das preocupações da gente trazer esse curso de alfabetização para o início, final da tarde, início da noite, para que não entre muito à noite e não haja desistência. Então, os cursos profissionalizantes de qualificação são bons, sim. Nós temos um problema da desistência e o número final de alunos que chega até o final é pequeno. São oferecidos bastante cursos ou são restritos? São restritos e são trabalho que a gente tem feito junto com o sindicato. O sindicato tem ajudado bastante nesse trabalho, tá? Para tentar trazer esses cursos para que a gente consiga qualificar o trabalhador. Consiga qualificar o profissional e ter cada vez mais profissionais. Porque é uma área que vai empregar bastante também, né? Exatamente. Vocês têm dificuldade para empregar as pessoas mesmo? É muito complicado. Para você achar um funcionário qualificado para a função é difícil. Tem que ter uma seleção muito grande para você conseguir, dentro dessa seleção, pegar aquele funcionário específico. É difícil. Então, em Piracicaba, vocês contratam muita gente de fora, então, porque Piracicaba não está com mão de obra um pouco restrita, assim, um pouco Vem muita gente de fora. Eu tenho muito funcionário de Minas, eu tenho muito funcionário do Nordeste, mesmo do Mato Grosso, tá? Hoje, nós paramos de perder um pouco de funcionário para a cana e para o metalúrgico, porque nós conseguimos atingir um patamar de salário, o mínimo da construção civil, ele atingiu um valor, não vamos dizer que é ideal, mas é um valor bom. Então nós conseguimos hoje segurar esse funcionário. Antigamente a gente perdia muitos funcionários, na época de corte de cana ele ia embora, porque ele ganhava mais. Hoje não. Hoje ele percebeu que ele fazendo uma carreira dentro de uma empresa, e ele tendo férias, 13º, ele tem um futuro melhor, ele consegue ter a casa dele, ele consegue ter o carro dele e com um salário digno. Então a gente conseguiu esse trabalho e eu acho que isso vem melhorando bastante a construção civil. Aqui em Piracicaba tem oportunidade de emprego? Tem bastante oportunidade? Ou tem não? Sim, tem bastante empresas contratando. Nós hoje não temos falta de serviço porque o funcionário vai embora. Entendi.
Bom, infelizmente, a gente teve que... Nosso bate-papo está chegando ao fim, a gente teve que resumir muita coisa, não é? Que é um assunto bem complexo, dava pra gente conversar bastante, então fica o convite para você voltar aqui mais vezes. E, na verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem para os trabalhadores, em específico da sua área, mas porque hoje, 1º de maio, dia feriado do Dia do Trabalho, então eu queria que você deixasse uma mensagem para os trabalhadores para a gente finalizar o programa. Eu queria parabenizar todos os funcionários e, em especial, os funcionários da construção civil, que é um trabalho digno e que a gente tem feito um trabalho muito bonito. Tá? Então, parabéns a todos os trabalhadores e aproveitem o feriado de 1º de maio. Bom, nosso programa está chegando ao fim e eu também quero deixar o meu parabéns para você. Para você que está em casa hoje, curtindo seu feriado, ainda dá tempo de você continuar, aproveitar bastante. Agora que o nosso programa está acabando, você tem o resto do dia para aproveitar. Nosso programa volta amanhã. Bom feriado para você. Obrigado pela sua companhia na manhã desta quarta-feira. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.